Ô Bruno, o Plur em Campo, sempre que a gente começa, a gente gosta de matar um pouco das dúvidas das pessoas, né? Muita gente quer trabalhar com futebol, gosta de futebol, tem esse sonho e acaba acompanhando aqui o nosso canal e esse programa, porque a gente recebe muito essa pergunta na rede social, eu acho que contigo também, as pessoas pedindo um direcionamento. Então, até para a gente ter como um exemplo, eu gostaria que você falasse como que foi tua iniciação no esporte, como que você encontrou o futebol, como que você decidiu aí trabalhar como treinador. Então, eu gostaria que você desse aí fizesse um resumo aí da tua carreira, da tua história. Então, eu sempre tive por meta, né, ser um treinador de futebol. Desde o final ali da minha adolescência, eu coloquei isso como um objetivo, né, de vida, muito mais que um objetivo profissional, e resolvi aí passar todas as barreiras possíveis, né, que eu tinha certeza que iriam aparecer na minha vida para me tornar um treinador de futebol. E realmente as barreiras foram muitas, né, porque eu não tive um histórico como jogador de futebol profissional, sempre brinquei de futebol, sempre fui um apaixonado pela modalidade, mas não nem tentei ser jogador profissional, né? E aí eu achei mais conveniente para entrar na modalidade esportiva em âmbito profissional e também em formação foi por meio do estudo, né? Então ali no final da minha adolescência, no vestibular, eu decidi prestar bacharelado em esporte na Escola de Educação Física e Esporte da USP, e justamente para não ter a possibilidade de ser um professor de educação física convencional, né? É claro que é uma outra profissão riquíssima, né? Uma excelente profissão, a de educador físico, só que eu entrei na universidade já com esse desejo, né? Com essa meta de ser treinador de futebol. Por isso que, para quem não sabe, o curso da USP, ele é dividido, né? Existe sim o curso de bacharelado em educação física, em conjunto ali com a licenciatura, e o curso de bacharelado em esporte é mais voltado para aqueles que querem vivenciar o âmbito, seja na preparação física, como treinador, ou como marketing esportivo, com administração, enfim, para trabalhar mais com a questão do esporte profissional, né? E conseguir aproveitar bem a universidade, é um curso muito bom, que me abriu muitas portas, a principal delas talvez foi o intercâmbio que eu fiz em Portugal, né? Eu já tinha ouvido falar em 2005 da periodização tática, que era a metodologia de treino utilizada por um treinador que estava aparecendo demais assim no cenário futebolístico mundial, que era o José Mourinho, né? Ele teve uma ascensão meteórica, de adjunto ali de treinador auxiliar do Barcelona. Ele passou pelo Benfica, ficou 3 meses, depois foi para o União de Leiria, fez uma excelente campanha e foi então contratado pelo Futebol Clube do Porto e atingiu o ele estava surgindo ali no treinador, e já se falava muito da metodologia de treino que ele utilizava, que era a periodização tática. Com essa informação, eu fui buscar essa oportunidade de fazer um intercâmbio lá em Portugal. Fui um dos contemplados, né? E tive a felicidade de estudar com o criador da metodologia periodização tática, que foi o professor Vitor Frade. Então, nas manhãs eu tinha aulas com o professor Vitor Frade e à tarde eu fazia um estágio no Futebol Clube do Porto. Então, tive acesso ali a informações valiosas, né, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, da aplicabilidade dessa metodologia de treino em questão. E aí, em 2007, eu retorno para o Brasil, termino ali os meus estudos, a minha iniciação científica, né, na USP, e consegui também ingressar no mercado do Pão de Açúcar Esporte Clube, né? Ser diário, e eu considero que esse foi um período da minha vida em que eu pude fazer, entre aspas, né, uma universidade da prática, porque passei ali por diversas funções, tive a felicidade de conviver com vários profissionais de excelentíssima qualidade, né? E consegui me preparar devidamente, né? Já tinha um bom preparo teórico, mas nessa experiência de 8 anos, no projeto Pão de Açúcar / Audax, né?
eu consegui me preparar adequadamente do ponto de vista prático também. E aí, na continuidade da minha carreira, depois tive a oportunidade de ser treinador principal do Sub-20 do Atlético Paranaense em 2015, fiz um bom trabalho como assistente técnico do Atlético Paranaense em 2016, 17, passei pelo projeto da conquistamos o título da Copa Paulista em 2017, e depois tive a minha segunda experiência internacional de carreira, que a convite do professor Paulo Autuori, eu fui ser o assistente técnico da categoria profissional do Ludogorets, na Bulgária, e tive a felicidade de vivenciar o mais alto nível do futebol europeu. Nós sabemos que a Bulgária não é um centro do futebol na Europa, mas por se tratar do maior clube búlgaro, né, nós estávamos frequentemente inseridos nas competições europeias. Então, disputei ali mata-mata de Champions League, de Europa League, entrei na fase de grupos da Europa League, pude vivenciar o mais elevado nível do futebol europeu, e foi uma experiência que com certeza agregou muito, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista pessoal na minha vida, né? Quando terminou ali o meu ciclo no Ludogorets, eu regressei ao convite do presidente Paulo Carneiro, que havia meu editor estivo no Clube Atlético Paranaense em 2015 e 2016. Nós não perdemos ao longo dos anos, né, o nosso vínculo, porque temos ali ideias em comum do ponto de vista gerencial no futebol, né, como também na organização geral em prol de um desenvolvimento de um projeto em longo prazo, tanto de formação como também de conquista de resultados no curto, médio e longo prazo, né? E agora estou extremamente feliz, né, e satisfeito aqui no Esporte Clube Vitória, porque sinto que estou participando de um processo de reconstrução de um clube grandioso, né? É claro que o Vitória nos últimos anos sofreu demais do ponto de vista de gestões, né? E agora nós estamos, desde o ano passado, tentando contribuir a uma em longo prazo, sem descuidar da nossa necessidade de resultados em curto prazo. Para isso, nós estamos unificando todos os processos do clube, tanto do ponto de vista de gestão, mas também do ponto de vista de modelo de jogo, de metodologia de treino, justamente para favorecer o fluxo de jogadores entre as diferentes categorias e aumentar a nossa chance de sempre ter o retorno técnico, né, desses jogadores formados em casa, para que nós tenhamos também oportunidades de realizar grandes negócios, porque só assim nós vamos conseguir concorrer com os maiores orçamentos de futebol no Brasil, né? Esse é o nosso objetivo. Para isso nós temos que ter uma padronização, falar a mesma língua, né, em todas as categorias, e ter uma atenção especial com a necessidade de resultado em curto prazo, principalmente da categoria profissional, porque o nosso objetivo principal é o retorno do Vitória para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um lugar esse que da onde o Vitória nunca deveria ter saído, justamente por ter uma dimensão estrutural e uma dimensão tradicional extremamente importante no futebol brasileiro. Perfeito, Bruno. Ótima aí tua visão. E muito legal, né, Munir? É um exemplo que a gente tem de uma pessoa que estava fora do futebol, não atuou, não foi um atleta, mas conseguiu estudar, mostrando que o caminho da educação é o melhor e o mais rápido também para a gente conseguir alcançar nossas metas aí. Contigo, Munir. Show, Euler. Bruno, tem bastante gente mandando mensagem, a gente já vai falar do Vitória, só aproveitar essa introdução aí para o pessoal também conhecer um pouco das tuas ideias, Bruno. Você falou que estudou na USP, depois teve um intercâmbio, estudou fora, e desde 2006, 2007. Então, você já tem uns 15 anos de estudo aí sobre treinamento no futebol. Eu queria te ouvir, então, sobre a tua avaliação, sobre a formação de treinadores no Brasil, como você avalia, o que mudou de lá para cá, se você vê uma transformação após até o impacto do 7-1, e eu não me refiro tanto à formação, mas o jeito que a gente passou a enxergar o futebol. E também, se você puder falar um pouco das suas ideias de jogo, se você tem alguma referência de treinadores do Brasil ou fora, você citou o Mourinho
como uma referência para estudo na questão da periodização tática, mas tem alguma coisa que te chama a atenção, de algum treinador que é referência para você? Assim, Munir, eu passei anos da minha vida estudando futebol, né? E continuo até hoje e acredito que até o final da minha vida eu vou estar estudando futebol. Agora, do ponto de vista, tenho mais anos na prática do que na teoria, né? A teoria foi muito importante para que eu pudesse me preparar para a prática, mas já vivenciei ao longo da minha carreira diversas situações, problemas, né? Uma diversidade de contexto muito interessante que me permite ter um bom desempenho no cotidiano dos clubes, né, em que eu passo e podendo assim contribuir para deixar um legado e um clube bem preparado para que se tenha ali um projeto de longo prazo, né? Porque eu acredito muito que a saída do futebol brasileiro serão os projetos em longo prazo, né? Porque nós vimos que do ponto de vista de gestão, toda vez que se pensa somente no dia, né? Somente no amanhã e não se cuida do futuro, a conta uma hora chega, né? O que a gente quer criar e contribuir, né, seja um projeto sustentável durante anos e nós estamos imbuídos em participar desse processo de reconstrução. É claro que a teoria é extremamente importante, mas a prática também tem que andar em conjunto, né? Em relação às minhas ideias de jogo, eu busco sempre um equilíbrio, né? Que as minhas equipes sejam bem preparadas, tanto do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista defensivo, e nas transições, né? No momento que a gente perde a posse de bola ou recupera a bola, nós costumamos chamar que é um momento de transição, né? Entre o ataque e a defesa ou entre a defesa e o ataque. E eu busco ali ter conceitos bem definidos em todos esses momentos do jogo, porque é claro que nós queremos sempre ser protagonistas, mas para aumentar o nosso grau de controle no futebol, nós temos que ser equilibrados durante todos os momentos, sem deixar de falar também essas bolas que tem uma condição parada, também é importante nós termos um bom nível de organização ofensiva, defensivo, e eu não procuro me apegar muito a pessoas, eu me apego muito a ideias, né? Então, gosto muito das ideias ofensivas do Guardiola. Em relação à transição defensiva, por exemplo, gosto muito das ideias do Klopp, porque talvez seja a equipe em nível mundial hoje que mais bem realize a questão da pressão pós-perda, né? Às vezes o Liverpool perde a posse da bola e aí já tem instantaneamente ali 3, 4, 5 jogadores ao redor do portador da bola adversário. Então é algo que eu admiro demais, né? Do ponto de vista defensivo, gosto muito das ideias do professor Paulo Autuori, que tem ideias excelentes, tanto de marcação em bloco alto, médio e baixo, e tive a felicidade de aprender muito com ele nesse sentido. Contra-ataques, eu assisto muito a Bundesliga e vejo hoje os times alemães, principalmente o Borussia Dortmund, muito voltado à questão desse jogo rápido de contra-ataque, né? Sem contar também as ideias do Simeone, que procura defender ali num bloco médio para baixo e a saída rápida em contra-ataque. Então eu busco assim observar de tudo e aprender com as ideias de todos, né? Não procuro me apegar muito às pessoas, assim, aos treinadores, às figuras, mas sim às ideias. E do ponto de vista metodológico, na minha opinião, hoje os mais bem preparados são os treinadores portugueses, né? Justamente com o advento aí a partir do Mourinho, só que o Mourinho não surgiu sozinho, né? Tem todo um arcabouço teórico e prático por trás, previamente ao Mourinho, que fez aparecer, né, esse grande fenômeno nos últimos anos e que arrastou uma geração de treinadores bem-sucedidos, né? Como é o caso de uma pessoa muito próxima, que eu tenho uma relação muito próxima, como o Luiz Castro, que foi um dos que assinou o meu estágio no Futebol Clube do Porto e hoje está no Shakhtar Donetsk. Nós temos o Vitor Pereira sendo campeão a todo momento lá na China, né? O André Vilas-Boas, que fez grandes campanhas, o Paulo Fonseca na Roma. Então são todos treinadores portugueses, o Carlos Carvalhal, por exemplo, que estava sendo pretendido agora pelo Flamengo, né? Segundo o que chegou
para nós através da mídia, né? É um treinador que estava no Rio Ave e agora no Braga, que já tinha feito boas campanhas no futebol inglês. Então, são treinadores que eu procuro aprender muito do ponto de vista metodológico, né? Da maneira que eles executam a operacionalização das suas ideias no campo propriamente dito. São nomes que eu admiro demais, mas eu procuro sempre visualizar ali treinador, aquilo que o treinador é mais forte, eu tento agregar ao meu cotidiano, ao meu dia a dia. E em relação ao processo de formação dos treinadores no Brasil, desse tempo que estou trabalhando aqui, eu só vejo melhoras e evoluções, né? Acredito que o Brasil ficou um pouco atrás assim da capacitação de treinadores em relação à escola europeia, à escola argentina, mas já vejo hoje cada vez mais surgindo cursos de qualidade em que contribuem demais para essa capacitação dos treinadores aqui no Brasil. Nós temos hoje o curso da CBF, que é um curso muito bem falado, né? Eu não fiz o curso da CBF, eu tirei a minha licença por meio da ATFA, da Associação de Treinadores de Futebol, do futebol argentino. Então, procurei aí beber de várias escolas, né? Mas porque eu venho do futebol brasileiro, então conhecia bem a escola brasileira. Portugal, né? Então tive acesso ali à escola europeia, também ali no Ludogorets eu também pude receber a influência, né, das ideias europeias de futebol, e resolvi, como também se tem diversos treinadores argentinos em um nível top, né, no futebol mundial, eu resolvi tirar as minhas licenças pela escola argentina, justamente para poder aprender bastante em relação aos conceitos táticos, né, do futebol argentino, para que eu tivesse ali uma formação, a mais completa formação possível, né? Então essa foi uma estratégia de carreira que eu adotei, mas isso não me impede de reconhecer a qualidade dos cursos da CBF e muitos treinadores falando bem, né, professores de alto nível, e eu acredito que nós estamos agora no caminho certo, né, nessa capacitação dos treinadores.